Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Correo Internacional. En ocasiones anteriores hemos conversado con C. María de Almeida, dirigente del PCTU del Brasil y exdirigente de la CSP con Lutas, Central Sindical. Hemos hablado sobre la crisis abierta en el Brasil con el cuarto gobierno del PT desde el 2013. Hoy le vamos a preguntar cómo ha evolucionado la situación cuando la prensa dice que la popularidad del gobierno ha bajado y hay una crisis económica y además la clase obrera está rompiendo con este partido. Olá, Rosa. Olá a todos. Há aprofundamento grande da crise no Brasil. Há aprofundamento da crise na economia, que levou a que o governo aprofundasse, intensificasse os ataques aos direitos e às condições de vida da classe trabalhadora, e isso levou a uma ruptura ampla, bastante forte, da base de sustentação do governo com a presidenta Dilma. O governo hoje tem uma aprovação de 7, 8% da população brasileira, expressando que a ampla maioria, amplíssima maioria da classe trabalhadora, da classe operária em especial, rompeu com o governo, está revoltado com o governo, para ser mais preciso. E essa perda da base de sustentação na população é o principal elemento que leva a uma crise política muito profunda do governo, que se combina com as denúncias do escândalo de corrupção relacionado com a Petrobras e faz com que vá erodindo a base de sustentação do governo no Congresso Nacional. Então nós vivemos um momento de agudização da crise na economia, mas também da crise política. A dificuldade do governo em exercer o governo no país é cada vez maior. Esse é o cenário que nós temos hoje no Brasil. Bueno, es muy importante en este escenario el papel de la clase obrera. ¿Qué está pasando con las centrales sindicales? ¿Qué está pasando con la clase obrera? ¿Cómo se expresa esa ruptura de la clase obrera con el gobierno del PT? Olha, essa crise ela coloca na ordem do dia no nosso país o problema do governo. Quem governa, para quem e como. E há nesse momento uma disputa política na sociedade entre dois blocos burgueses. Por um lado, o bloco encabeçado pelo PT, que governa o país e que compõe com toda uma parte da burguesia tradicional do país, e por outro lado o bloco burguês encabeçado pelos partidos de oposição, pelo PSDB, por setores do PMDB. Cada um se apresenta para a população brasileira como a alternativa que pode tirar o país da crise, atendendo às necessidades da população. E na verdade isso se expressa também nos movimentos do país. Nós tivemos agora recentemente uma manifestação convocada pelo PSDB para apoiar evidentemente a ideia da apresentação desse partido, que é da direita tradicional, que já governou o nosso país, privatizou, atacou os trabalhadores, tenta apresentar esse partido como alternativa para o país, e há uma outra alternativa, que é encabeçada pelas organizações governistas, pela CUT, pela maioria das centrais sindicais, pela UNE, pelo MST, que defendem o governo do PT como uma alternativa a ser preservada, a ser mantida, porque a direita seria pior. Então, esse é o cenário que nós temos hoje, e é nesse cenário que a CSP com Lutas, que o PSTU, que o nosso partido e outras organizações da classe trabalhadora brasileira estão tratando de intervir, apresentando, buscando construir uma alternativa dos trabalhadores. Frente a esses dois blocos da burguesia, não cabe apoiar um ou outro. É preciso lutar contra os dois, apresentando uma alternativa da classe trabalhadora que se apoie no processo de mobilização. Nós vamos fazer agora, no dia 18, em São Paulo, uma manifestação de caráter nacional para lançar um processo de mobilização nacional contra o governo da presidenta Dilma, mas também contra a oposição burguesa, defendendo um programa que transforme a realidade do país, que atenda às necessidades da classe trabalhadora, e é nesse processo de lutas que nós queremos construir uma alternativa mais estratégica da classe operária, da classe trabalhadora, para buscar uma saída para a crise que o país vive, de forma que os custos, as consequências da crise na economia sejam jogadas nas costas dos ricos e não dos trabalhadores e do povo pobre, como nós estamos assistindo neste momento. Bueno, ¿qué diferencia hay? Porque en algunos países, por ejemplo en Grecia, Syriza se presentó como un partido de izquierda y alternativa y resulta que terminó también traicionando a los trabajadores. Lo mismo pasó aquí con el PT después de muchos años de gobierno, que se demostró que no era una alternativa de trabajadores. ¿Cuál es la diferencia de la propuesta del PCTU frente a esos que aparecen como partidos de izquierda? Olha, a situação do Brasil e da Grécia tem muitas coisas, evidentemente, que são diferentes. Mas há dois aspectos que vale a pena analisar, porque são similares. Em primeiro lugar, ou seja, o processo do Brasil e o processo da Grécia mostra que quem decide os destinos do país e o que vai ser feito no país não é o povo quando vota. O povo votou no governo do PT aqui no Brasil
contra o ataque aos nossos direitos, contra as privatizações, e o governo fez exatamente o oposto logo depois das eleições. Por quê? Porque os bancos mandaram fazer. Na Grécia foi a mesma coisa. O povo elegeu Syriza contra os planos de austeridade da Europa, depois votou não, em um plebiscito tratando desses mesmos planos de austeridade, e prevaleceu o quê? Aquilo que os bancos mandaram. E está se aplicando o plano de austeridade na Grécia. Segundo problema, ou seja, partidos que galvanizam no sentido da expectativa, a esperança dos trabalhadores, né, vão ao governo, e ao chegar ao governo, governam para os bancos, para as grandes empresas, para as multinacionais, e trai a sua classe. Que conclusão que é importante tirar dessa situação? Em primeiro lugar, ou seja, que não há como mudar o mundo que nós vivemos para atender necessidades da classe trabalhadora junto com os bancos, junto com a burguesia, como o PT tentou fazer no Brasil e como o Syriza escolheu fazer na Grécia. Governos junto com a burguesia governam para a burguesia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não há como governar o Brasil, não há como governar a Grécia para atender as necessidades da maioria da população através dessas instituições que estão aí. O parlamento grego e o parlamento brasileiro são expressões de instituições que são controladas pelo poder econômico, da mesma forma que a presidência da República aqui, que o primeiro-ministro na Grécia, são controlados pelos bancos e pelas grandes empresas e vão governar para atender as diretrizes dessas grandes empresas e desses bancos. Então, o PSTU busca construir neste momento no Brasil uma alternativa de classe contra todos os campos burgueses que estão em disputa, e buscando apoiar na mobilização, na luta dos trabalhadores, a construção de uma alternativa que possa governar o Brasil, mas um governo dos trabalhadores que se apoie na luta, na organização dos trabalhadores para efetivamente mudar o Brasil, rompendo com os interesses dos bancos, das grandes empresas e multinacionais. En ese sentido, lo que está programando la CSP con lutas para el próximo 18 de septiembre es muy importante porque va a mostrar que hay una alternativa distinta, que hay una posibilidad de que realmente la clase obrera sea la que asuma el futuro del país. Como está preparada essa o aprofundamento da crise, o ataque que foi feito às condições de vida da classe trabalhadora gerou, digamos assim, o elemento político mais importante que nós vemos na conjuntura hoje, que é essa ruptura. Não só uma ruptura política da classe operária, da classe trabalhadora com o governo do PT, como uma revolta no interior dos locais de trabalho, nos bairros operários, nos bairros mais pobres da periferia das grandes cidades, com esse governo que aí está. Obviamente, esses trabalhadores desconfiam da oposição burguesa que se apresenta como alternativa, porque já governaram o país. Qual é o problema que nós tínhamos até agora? Não havia uma alternativa, porque um convocava a mobilização para apoiar a oposição burguesa e outro para apoiar a manutenção do governo que aí está. Então, esse dia 18, ele é um primeiro passo num processo muito importante, que é apresentar uma alternativa de classe para o conjunto da classe trabalhadora brasileira, de forma que na luta a gente possa incidir, intervir na realidade política do país, não só para derrotar o governo da presidenta Dilma, é preciso fortalecer a luta e a mobilização dos trabalhadores para que os trabalhadores derrubem esse governo, mas também coloquem para fora os setores da oposição burguesa que controlam o Congresso Nacional, porque eles brigam entre eles para ver quem governa, mas estão juntos na hora de atacar os interesses da classe trabalhadora. E colocar a classe trabalhadora em marcha, em luta, para derrubar o governo que aí está, para botar para fora também a oposição burguesa, é uma condição fundamental para parar os ataques que estão sendo feitos à nossa classe nesse momento. E, por outro lado, é nesse processo de lutas que nós podemos construir uma alternativa de governo, de forma que sejam os trabalhadores que governam o país, sem patrões, sem corruptos, e governem apoiados não no Congresso Nacional que aí está, mas apoiados nas organizações e na luta da classe trabalhadora. Essa é a única condição para que nós possamos, de fato, mudar o Brasil. Diferente do que o PT fez no Brasil, diferente do que Syriza está fazendo na Grécia. Esta movilización del 18 de septiembre, por supuesto, cuenta con todo el apoyo de la Liga Internacional de los Trabajadores y esperamos que sea todo un éxito por el futuro de la clase obrera. Visiten nuestro site, ahí van a encontrar otros artículos sobre Brasil y sobre la situación en muchas partes del mundo.